devagarinho, mas eu já vou então fazendo a abertura, até em respeito de quem entrou no horário, né? Primeira coisa é agradecer a Belisa pela disponibilidade de trocar conosco o conhecimento que ela tem, né? Que não é pouco. Ela faz muitos trabalhos na área de vários restaurantes aí, vários associados já a contrataram, aí estão postas as casas renovadas, bonitas e, ao mesmo tempo, práticas, né? Que ajudam no seu negócio, que agilizam o seu trabalho na cozinha, e é um pouquinho disso que ela vem trazer, né? Como o pessoal pode se utilizar da arquitetura para melhorar os seus negócios, como é que consegue trabalhar dentro da sua casa para que isso se torne mais dinâmico, mais tranquilo. Então, assim, gente, aproveitem para fazer perguntas, tá? E a gente vai deixar todos os microfones fechados e lá no final a gente vai liberar para quem quiser fazer perguntas para a Belisa. Daí tem ali a opção de levantar a mão, e daí a Gabi, que está aqui com a gente, vai controlando isso e vai chamando todo mundo. Eu vi que agora entrou a Fernanda, nossa presidente. Quer dar uma palavrinha, Fernanda? Olá, boa tarde a todos. Obrigado aqui por passar a palavra para mim, Luciana. Belisa, muito obrigado, né, por estar aí compartilhando um assunto tão importante e interessante para a gente. A Belisa é uma parceira da Brasel já faz bastante tempo e usem e abusem desse momento que vai ser bem importante. E prestem bastante atenção, acho que tem bastante coisa para acrescentar. E só queria agradecer a todos que estão aí e que tomara que seja uma tarde bem proveitosa. Obrigada, Fernanda. Então, gente, já vou passar direto a palavra para a Belisa, para a gente ir direto ao que interessa, né? E aproveitem muito, tá? E na semana que vem nós temos outra palestra, a Gabi já deve ter passado aí para vocês, que é sobre a parte trabalhista, né? Sobre as novas normas demissionais que nós temos. Então, também já se inscrevam, já participem também na próxima semana. Belisa, tudo contigo. Oi, tudo bem, gente? Luciana, obrigada pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Para mim é incrível poder estar aqui e compartilhar alguma coisa, né, que a gente tem experiência e trabalha aí com tantos empresários, tantas dores, né? E a ideia hoje é esse assunto mais relacionado a planejamento, né? Um conjunto de vários itens que a gente observa quando o empresário vem falar com a gente para melhorar a operação, para melhorar a parte de lucratividade, melhorar a parte sanitária, a deficiência, né, que existe no nosso setor, apesar da gente ter os empregos, né, a gente melhorou muito, existem poucos desempregados, muitos, né, mas no número que ainda a gente melhorou, mas o nosso setor ele ainda está muito defasado, né? A gente vai ver aqui algumas coisas, informações que eu trouxe. Então, a ideia hoje é trazer um compilado de vários assuntos, vários itens, tá? Que nos proporcionam combinar todos eles e trazer uma operação com mais sucesso. A gente sabe que uma operação gastronômica, diferente de qualquer outra, ela envolve muitas demandas, né? Demandas de fornecedores, demandas de clientes, marketing. Então, a gente depende de muitos fatores para obter o sucesso. Muitas vezes a conta não fecha, né? Eu só iniciando assim uma questão, ultimamente eu tenho recebido muitos clientes que vêm até mim naquela iminência de fazer uma contratação de aluguel, até mesmo uma compra de algum imóvel para instalar, né, a sua operação gastronômica, o que nesse sentido, e muitas vezes depois da minha visita, depois da minha consultoria naquele lugar, muitas vezes há uma desistência do empresário em relação àquele ambiente, muda-se um pouco, né,
o andar da carruagem, porque percebe que existem diversos fatores que envolvem uma operação, né? Todos aqui são empresários do ramo, né? Tem esses estabelecimentos e sabem o quanto envolve um sucesso. E não é só a arquitetura, tá? Não é só ter um layout adequado. A conversa hoje, eu sei que eu sou arquiteta, né? O meu peixe é esse, é o projeto. E, além disso, o que eu gostaria de trazer para vocês é que existem diversas outras maneiras da gente conduzir esse sucesso, tá? Vou compartilhar aqui uma apresentação que eu fiz para a gente, tá? Estão olhando? Todo mundo? Sim. Sim. Tá. Bom, já demos as boas-vindas a todos vocês. Gente, depois que a gente apresentar todos esses itens, esses comentários, no final a gente vai ter um espaço, tá? Para perguntas, para vocês colocarem ali no chat alguma questão que vocês gostariam de dividir comigo depois dessa apresentação. E acredito também que eu já recebi também uma pergunta antes, tá? Que eu vou responder no final. Mas eu acredito que essa pergunta a gente vai conseguir conversar bem sobre ela na apresentação, tá? Então, depois de alguns clientes, trabalhos, projetos, eu percebi leituras, né, feiras, a gente percebe que existem movimentos dentro do nosso setor, como eu falei, que transformam a operação, ou seja, para o sucesso, ou para o seu fim, né? Muitas vezes o cliente, né, o empresário não tem fôlego e acaba desistindo, né, fechando, por alguns pontos que a gente vai encontrar aqui, tá? Um dos pontos principais, tá, que eu trago como primeiro ponto, é a dificuldade em preencher essas vagas, né? O nosso setor, apesar, como eu falei, de estar uma menor taxa de desemprego desde 2012, né? Eu trouxe esses pontos aí do PNAD, da Pesquisa Nacional da Amostra de Domicílios, a gente ainda tem muita dificuldade nessas contratações, porque os horários dessa jornada é muito intenso, né? Os horários não têm folga, são horários vão até mais tarde, então já é uma dificuldade de contratação, e a média salarial também não é alta, né? É uma média salarial que tende a ser mais baixa. E aí eu trouxe um dado também da Abrazel, inclusive, né? Que em julho de 2024, 89% dos empresários não conseguem contratar, tá? E eu tenho relatos de clientes que chegam a dizer que contratariam qualquer pessoa. Olha a gravidade disso, né? Justamente porque a demanda, achar pessoas treinadas, com as habilidades necessárias, não é fácil. E está cada vez pior, né? Isso nos leva a conduzir as coisas, a gente começa a ver alguns horizontes, né? E a gente começa a conduzir isso a tomar decisões, né? A gente não pode viver nessa seara aí muito tempo, né? A gente precisa o quê? Reduzir pessoas, né? Como é que a gente reduz pessoas com processos, com tecnologia? Saiu um ponto, né? Então, esse dado, ele é muito relevante para nós, essa questão da mão de obra, né? Então, apesar de ter, quer dizer, né, com muita opção de emprego na rua, né? Os trabalhadores, eles estão mais seletivos. Então, a gente não consegue mais qualquer pessoa para trabalhar, porque a pessoa tem muita opção, então ela vai optar por um horário mais agradável e com mais disponibilidade para ela, né? Um emprego que tenha mais benefícios,
e aí ela vai selecionando mais. Por isso, essa dificuldade que a gente tem dentro do nosso setor em selecionar mão de obra, em reter, né? Muitas vezes contrata, mas essa mão de obra não fica, né? Ela troca por poucos reais a mais, o pessoal sai, né? Então, algumas alternativas, né? Salários, benefícios, carga horária, encantar o candidato para retê-lo, né? A gente muitas vezes vê nas entrevistas, né, de contratação, o cliente vendo aquele candidato se vender, né? Mas por que não encantar esse candidato, né? Encantar esse candidato para trabalhar nesse lugar, com os benefícios, com o envolvimento naquele estabelecimento, né? Com a história daquele lugar. Isso tudo retém, né? Isso tudo faz parte do encantamento desse funcionário. Porque cada vez mais, como a gente está vendo essa dificuldade, a gente precisa encontrar os diferenciais, né? E a retenção é o diferencial, quem consegue manter essas pessoas, né? Outra questão que eu trouxe é o atendimento, né? Que eu foco muito nisso. As pessoas têm que estar focadas em pessoas, hospitalidade. O que significa isso, né? Quando a gente tem uma cozinha que funciona com os processos, os fluxos, a setorização dos ambientes, tá? E o que significa essa setorização? Cada pessoa, cada funcionário fazendo a sua atividade, né, no seu local, sem haver cruzamento de utensílios e nada disso. E quando eu tenho tecnologia a meu favor, um forno que funciona, que todos conseguem operar, que tem as receitas gravadas, uma fritadeira eficiente, né, enfim, basculante, uma coifa com eficiência, né? Mas uma coifa, nem aquelas coifas às vezes, muitas vezes nem são ligadas, né? Mas o que a falta de uma coifa eficiente pode causar? Um calor excessivo, né? Gordura no ambiente, isso tudo baixa a produtividade. Então, equipamentos cuidados dão produtividade para o meu funcionário, né? E o que isso vai levar? As pessoas focadas em pessoas. Eu não tenho mais as pessoas focadas nos equipamentos. Os equipamentos trabalham por mim. Os equipamentos fazem o que tem que fazer para o funcionário se dedicar ao atendimento, né? O que é esse atendimento? É lá no salão, é cuidar de tudo dentro do salão, é uma sensação de bem-estar, eu coloco ali, né? Que é a hospitalidade. O cliente, ele vai indicar ou ele vai retornar ao estabelecimento conforme essas experiências sensoriais que ele criou. E isso é tão sério, porque às vezes a gente é indicado para ir no restaurante, gosta, a comida é maravilhosa, mas não gerou conexão com o ambiente, com o som, com o garçom, né? Quantas vezes a gente vai num estabelecimento, a gente pede a comida, o pedido vem errado, a gente fica chamando o garçom, né? Em lugares que não tem o QR Code para fazer os pedidos, né? O cardápio online. Então, isso não é um cuidado no atendimento, né? É essencial que o garçom esteja focado no cliente, na mesa, né? A experiência do som, a experiência do cheiro, dos aromas, né? O que são esses aromas? Se eu tenho uma cozinha que não tem uma pressão negativa, por exemplo, esse ar da cozinha começa a sair para o salão. Né? Qualquer abertura de porta, guichê de passagem, eu estou trazendo todos esses aromas, essas gorduras para o salão, porque eu não estou controlando a pressão da cozinha. E como que eu consigo isso? Com um projeto adequado de exaustão, né? Então, com o projeto adequado, a posição adequada, será que essa coifa ela tá posicionada de forma certa, ela está dimensionada de forma certa, né? Ela tem os filtros, ela está sendo higienizada.
Então, vocês percebem que isso influencia na experiência do cliente, né? Equipamentos bem posicionados, eficientes, eles influenciam, sim, no bem-estar do cliente lá no salão. Porque se eu tenho equipamentos, por exemplo, que não funcionam, que dão problema, muitas vezes, quantas vezes, né? Vocês podem até me confirmar isso. Quantas vezes o próprio dono, o próprio empresário, ele tem que tomar o lugar na cozinha para agilizar alguma coisa, porque o forno aconteceu o quê? A pessoa que sabe manipular o forno faltou. Então, vai o empresário, vai o gerente, vai para a cozinha, às vezes, ajudar, e isso não dá, né? As pessoas que precisam cuidar das pessoas têm que estar lá no salão, e a cozinha tem que funcionar. Então, eu coloco aí uma pergunta, né? O que está sendo ofertado ao cliente além da comida? Tem inovação? Tem experiência? Tem aventura? Como é que é esse cardápio? Né? A gente tem 1 milhão de oportunidades quando a gente coloca um cardápio online. Né? A gente consegue colocar imagens maravilhosas, imagens atualizadas. Eu incluí uma bebida, um drink hoje, amanhã esse drink já está, o cardápio já está atualizado, não dependo de uma impressão. Né? Não estou aqui defendendo que tem que ter só cardápio online, tá? Eu gosto, acho que é importante também o cardápio manual, né? Mas vejam como a gente tem que tirar partido das coisas que a gente tem a nosso favor. E isso é oferecer diferenciação, né? Quando eu coloco um prato e a foto por si só, ela explica, eu não preciso ficar questionando o garçom, mas quais são os ingredientes, como é que é essa carne, qual que é o ponto, né? E às vezes, o que é pior, quando esse garçom vai fazer esse atendimento, ele também não sabe, né? Então, os garçons têm que conhecer por completo esse cardápio. Os garçons têm que estar alinhados com o chefe do dia. Olha, hoje o chefe está preparando, trocou, hoje tem uma inovação, hoje estamos usando tal produto, eu indico esse prato. Isso é a hospitalidade, isso é um bom atendimento, né? Quando a gente olha que coisa, que experiência ruim, né? Quando a gente pergunta para o garçom se ele conhece esse prato, não sei, vou me informar. É ruim, né? O garçom, ele só trabalha com aquele cardápio, ele tem que saber tudo, né? Então, isso é oferecer um atendimento excelente. Eu ofereço bem-estar quando eu consigo demonstrar para a pessoa que está sentada ali, para o meu cliente, que eu domino esse restaurante. Né? Então, se sentindo dono daquele restaurante, daqueles pratos, daqueles preparos, e até entender como é que o chefe faz esses preparos. Né? Essa carne é assim, porque o chefe faz assim, faz assado, ele faz não sei o que na hora. Então, traz isso para o salão. Isso tudo é experiência, né? Inovação, né? Equipamentos que são colocados, que trazem cortes diferentes, selagens diferentes, né? Isso tudo oportuniza pratos, combinações muito melhores, né? Diferentes. Instalações civis, né? Outra questão importante que eu trago aqui para o sucesso dessas operações, que muitas vezes esses ambientes eu coloco ali, eles são insalubres, eles têm fluxo cruzado, tá? E instalações danificadas. Isso não é pontual, isso é de forma muito geral, quando a gente faz essas vistorias, né, de melhorias, a gente vê muito isso, né? As instalações civis, elas não são prioridades. Essa é a nossa realidade. E a gente entende, né? Porque como parar uma operação para fazer reforma? Como fechar um restaurante para fazer reforma? A gente não vê muita viabilidade, né? Porque a gente só vê os custos, a gente só vê os prejuízos.
Mas pensem em um ambiente insalubre, tá? O que o ambiente insalubre faz? Ele não retém pessoas. Ninguém gosta de trabalhar numa cozinha que não tem uma coifa que funcione, tá? Com um ambiente com muita umidade, com muito calor, com piso totalmente arrebentado, fissuras, aquelas lajotas quebradas que ninguém consegue mais higienizar, né? Então, como é que eu vou reter um funcionário se eu ofereço para ele estas condições de trabalho? Vejam que as coisas começam a fazer um sentido, né? Os fluxos cruzados, porque essa cozinha, muitas cozinhas, elas foram feitas assim, ó, como é que a gente fala? Batendo escanteio e cabeceando, né? Compra, já vai fazendo, produzindo, daqui a pouco melhora, dá uma empurradinha, vai colocando lá. E o que vai gerando isso? A gente vai aumentando o cardápio, incluindo bebida, e aí os drinks são feitos ali do lado de pia de higienização. Então acontece um monte de coisas, né? Que depois a gente sabe, isso aí pode causar doença alimentar, pode ter contaminação, né? Então, tudo isso, desculpa, voltando um pouquinho, essas doenças, essas contaminações, a gente tem também acidentes de trabalho, né? E aí, além de não conseguir reter esses funcionários, eu vou ter funcionário de licença, né? Porque bateu a cabeça na hora que foi abrir, tropeçou, o piso não era um piso adequado, caiu. Então, isso tudo a gente começa a ver que faz muito sentido, as coisas todas andam no mesmo sentido, né? E quando eu começo a melhorar o meu ambiente, quando eu começo a oferecer equipamentos, mesas, quando eu começo a orientar essas pessoas, né? Claro, né, gente, com isso aí, tudo que eu estou falando é também junto com muito treinamento, né? As gurias, eu trabalho com muitas nutricionistas, né, que fazem essa parte aí de boas práticas e tudo. A gente sabe que tudo isso só acontece com muito treinamento, com muito trabalho delas, né? Então, também é importante que isso aconteça junto. Isso é retenção de mão de obra, quando eu proporciono qualidade no bem de trabalho, tá? E aí eu coloco ali uma questão: qual é o trajeto dos insumos? Desde a entrada desses insumos, a manipulação desses preparos, a higienização das louças, a saída dos produtos prontos, acesso de motoboy, né? Quando a gente tem aquelas operações de delivery, né? Isso tudo causa um fluxo adequado. Quando eu tenho esses lugares, essa setorização muito bem feita, a gente tem algo que funciona. Isso pode ter o tamanho que for, tá? A gente tem operações muito pequenas, tem projetos muito pequenos, coisa assim de 30 metros quadrados, tá? Que funciona perfeitamente. A entrada dos insumos, o lugar do motoboy, a retirada, tá todo mundo funcionando dentro do seu espaço. Não tem aquela loucura, né? Porque as pessoas estão no seu setor e não tem fluxo cruzado. Não tem como eu fazer uma higienização de louças durante um processo, durante um horário de trabalho, que eu estou fazendo drinks, por exemplo. Né? A gente precisa combinar isso com um manual de boas práticas, né? Com tudo. Então, é muito importante que essas coisas aconteçam juntas. Então, isso é um overview, né, de como tudo chega no layout. Então, a ideia hoje é trazer para vocês como todas essas questões fazem parte do layout. Não é só um layout, tá? Não é só colocar as mesinhas ali, papá, deu, né? Como eu também recebo bastante solicitação de clientes que vêm para mim já com a planta pronta, né? É só desenhar, né? Mas
calma, vamos entender. Como é que é? Eu começo a fazer aquelas perguntas, né? Como é que é esse insumo? O que que tu compra? Como é que... E aí a gente começa a fazer esse quebra-cabeça e desmembrar isso tudo. Então não é só cozinhar. Tem, tem um monte de processos envolvidos, né? E aí a gente chega também na segurança sanitária. O que que é isso? Os alimentos seguros. Isso é uma busca, né? Alimentos seguros. Essa deve ser o objetivo final. Por que que a gente cuida das pessoas? Por que que a gente cuida das higienes, de mobiliário? Por que que a gente faz? Por que que tem que ser inox, né? Que é mais caro? Por que que não pode ter madeira, né? Tudo para ter isso aqui: segurança sanitária, alimentos seguros. Tudo isso é só para esse slide, tá? Então a gente busca higiene pessoal, que eu coloco ali mãos, uniforme e a saúde, cuidar da higiene das mãos, treinamentos, né? Os treinamentos, ensinar a gravidade que é não higienizar as mãos corretamente, né? Os uniformes também são agentes poluidores, e a saúde desses funcionários, os exames em dia, isso tudo é higiene pessoal, não é só lavar a mão. Eu tenho a touca, eu tenho o sapato, eu tenho os exames desse funcionário. Isso é retenção de funcionários também, né? Eu oportunizo o meu funcionário a trabalhar de forma digna, né? Isso é alimentos seguros, porque assim, a gente sabe que a maioria aí tem o seu estabelecimento, mas a maioria não deve, não conheço todos aqui, mas não são vocês que estão lá na zona. Alguns elaboram, né, os preparos, mas nem todos vocês estão lá na zona de cocção. A maioria são chefes ou os auxiliares. Então, para eu retê-los, eu preciso dar uma forma digna de higienização pessoal. Mãos, uniforme e saúde. Tá? Higiene dos ambientes e utensílios, que é essa separação, né? Que, inclusive, nos meus projetos, eu sempre eu sempre acho que isso é muito importante, tá? A gente separar, gente, aquela higienização de panelas, de utensílios, da parte da cocção, da parte dos preparos. É claro que muitas das vezes não é possível, né? O ideal era esse, mas muitas vezes não acontece. Então, a gente vai tratar disso lá na parte dos preparos. Eu vou dizer lá, eu não vou lavar a louça no momento que eu estou fazendo os pré-preparos, né? Não vou fazer isso durante a operação, né? Então, eu consigo ter esses cronogramas de limpeza como é que vai ser? Alinhados, né? Com essas higienes de ambientes e utensílios. E como que eu vou querer que o meu funcionário faça uma higiene perfeita, que o meu ambiente seja adequado, se eu tenho, como comentei, azulejos quebrados, lâmpadas queimadas que não são trocadas, como a gente vê muito por aí, cozinhas escuras, né? Então, às vezes, a gente tem que olhar um pouco o que eu estou oferecendo para o meu funcionário. E eu sei também, tá, que às vezes a gente oferece tudo isso e tem problemas de retenção, tá? Bom, aí também a gente começa a entrar numa outra seara, né? E a própria higiene dos alimentos, a própria higiene destes alimentos, como é o recebimento, como é o armazenamento, a temperatura, quando eu estou manipulando, quanto tempo eu estou deixando esse alimento em temperatura ambiente sem controle. Será que eu estou me estendendo dos 30 minutos? Eu estou ficando 2 horas ralando queijo, né? Que também é um problema isso aí. Né? Eu estou fazendo as separações, os porcionamentos para eu conseguir controlar essas temperaturas. Eu estou fazendo esse recebimento, eu estou higienizando corretamente o meu horte, né? Então, olhar isso também. E o uso dos EPIs, né? Que é uma capacitação dos funcionários.
Eu preciso capacitar eles, né? Claro, isso em algumas operações um pouco mais que demandam algum empenho diferenciado, mas ensiná-los realmente, né, a usar uma touca, o que fica de fora da touca, né? Isso tudo aqui a gente volta naquele ponto do treinamento, né? É oferecer e treinar, oferecer e treinar, treinar, treinar. E a segurança dos documentos, né? Manter os documentos que são exigidos pela Anvisa. Cardápio, isso é uma tendência, né? Cardápio com menu simplificado, o uso da tecnologia, da inteligência artificial. Então, eu coloco ali um cardápio personalizado para o público-alvo, utilizando a sazonalidade dos insumos para a condução dos preparos. Então, também tecnologia trabalhando a favor da excelência na hospitalidade. Então, essa tecnologia são os equipamentos, né? Mas nem só os equipamentos, né? Às vezes, o cardápio demanda de excelência e técnicas de preparos, de cortes, né? E isso é uma excelência na hospitalidade. Quando eu tenho uma excelência nos preparos, nos pré-preparos, né? Eu tenho hospitalidade, porque isso é cuidado. Hospitalidade é tudo que envolve o cuidado com o cliente. Se eu ralo uma cenoura de qualquer jeito, eu não mantenho o mesmo formato, aquele cuidado de tirar o que não está adequado, vai tudo mesmo assim de qualquer jeito, só para manter a quantidade, eu não estou tendo uma qualidade, não estou fazendo hospitalidade. E isso a gente percebe lá no prato do cliente, né? Quando a gente recebe aquele prato, tem que ter uma excelência nessa hospitalidade. E a tecnologia, ela oferece isso. Porque eu vou garantir que um processador, por exemplo, ele vai me dar o mesmo tamanho daquele legume, que eu não vou precisar me preocupar. Eu não vou ter uma pessoa que, o fulano corta mais assim, hoje está a outra funcionária, ela corta diferente, ou ela faz de uma maneira diferente. Não tem isso, né? A tecnologia tem que estar a favor dessa hospitalidade, tá? Então, esse cuidado. E voltando um pouquinho para os menus simplificados a gente vai ver depois um pouquinho uma informação que eu trago, que os menus simplificados, eles são uma tendência, né? Que a gente não pode ter erro mais nas entregas e nessa formação do cardápio, tá? A gente precisa ser assertivo. E quando a gente aumenta, quando a gente abre muitas opções de cardápio, eu começo a ter desperdício, né? Eu começo a ter, muitas vezes, alguns itens do cardápio, alguns pratos são mais pedidos que outros, então eu começo a ter uma diferença aí nesse consumo dos insumos, né? Alguns insumos vão ficando, né? São pouco utilizados, e aí eu tenho que olhar para o meu cardápio, tá? Mas só um pouquinho. A inteligência artificial me avisa isso. Se eu tenho um estoque que ele está sendo cuidado pela inteligência artificial, ela vai me dizer que, olha, na prateleira lá eu tenho tempero X que não está sendo comprado há 3 meses. Né? Eu tenho o arroz arbóreo que não está sendo comprado há 4 meses. Estou aqui chutando, tá? O que eu vou olhar nisso aí? Não, mas onde é que eu uso? O meu risoto. Risoto não está sendo pedido. Tem que olhar isso. Não tá sucesso o meu risoto. Tem que mexer no cardápio. Retirar. Então, a inteligência artificial, ela olha isso e é muito interessante porque a gente sabe que hoje em dia já existem restaurantes que não abrem mão mais da inteligência artificial, porque ela faz toda essa leitura de estoque e com isso eu consigo melhorar muito as compras, eu consigo melhorar essa parte de aproveitamento dos insumos, né? Então a tecnologia tem que estar ao nosso favor para conseguir crescer. Fornecedores, né? Preferência pelos locais, com rastreabilidade.
Então, eu trago também aqui, comida não é apenas saúde, é nutrir a alma e aproveitar o momento, tá? A gente até coloco a frase que eu ia falar, que a gente, ó, nós não queremos mais saber, queremos saber o que estamos comendo, a origem, a proximidade com o produtor rural, as suas técnicas de plantio, e também nos aproximar desse chefe de cozinha, quem é que está fazendo essa comida, né? Então, percebam, assim, o quanto a gente está mais próximo da cozinha, e eu, como consumidora, né, eu não tenho operação gastronômica, e é isso mesmo, a gente quer ir no restaurante e quando o garçom vem apresentar aquele prato, é tão legal quando ele fala, olha, esses cogumelos são aqui de Santa Maria, é uma produção local, eram importados, mas estão aqui, essa carne, esse cordeiro é também nosso aqui do Sul, não é importado, não tem que ser importado, né? Então, é olhar para o que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, em especial, né? A palestra é da Brasel do Rio Grande do Sul, então vamos falar daqui. E aí, falando nisso, eu quero também aproveitar, gente, e falar, para quem não conhece, dos Produtores Gaúchos Unidos. Quem quiser procurar aí no Instagram, tá? É uma plataforma, um marketing, que os empórios, restaurantes, estabelecimentos gastronômicos podem fazer compras de insumos do Rio Grande do Sul, de qualquer produtor que esteja cadastrado nessa plataforma. Tá? É uma oportunidade das cozinhas comprarem os itens gaúchos, tá? Olharem para o que a gente tem aqui dentro. Então, esse cogumelo de Santa Maria, por exemplo, é um cogumelo que até então ele era importado. E agora os chefes estão maravilhados porque a gente descobriu isso aqui em Santa Maria. Tá? Isso está lá no Produtores Gaúchos Unidos. E isso é algo de olhar para os nossos fornecedores, conhecer o que a gente tem bem perto de nós. E também conhecer essa tendência, né, de que a gente não quer mais abrir pacotes e fazer comida. A gente quer conhecer quem fez essa massa. Essa massa tem uma origem, né, de uma família italiana. Esses tomates são plantados na fazenda X, né? Esse leite de cabra é aqui da Grande Porto Alegre. Então, a gente quer isso, né? E a gente quer comer melhor. Faz muitos anos, acho que em torno de uma década, assim, que a gente vem olhando para a nossa saúde, a gente vem querendo comer melhor, né? Comer comida de verdade. Outra questão, desculpem que ficou ali, marketing digital, tá? Mostrar o que acontece nos bastidores da operação, isso é uma tendência. Desculpa. Trabalhar com os embaixadores naturais da marca e não com influencers profissionais. O que é isso? Isso é personalizar essa aparência, né, da minha marca. Quantas marcas, né? Claro que isso tem que ter uma vontade, uma coisa que vem do próprio empresário, né? De tomar a frente dessa operação e desse marketing. Então, o que é isso, essa tendência? É o próprio dono, a própria pessoa que coordena, que conduz essa operação, fazer esse marketing, né? Mostrar esses bastidores, mostrar lá a cozinha, e a gente fala muito assim de mostrar a cozinha, a gente lembra muito de Instagram, né? Instagram, YouTube, abrir a cozinha e mostrar esses bastidores, mostrar os insumos chegando, o chefe finalizando os preparos, e não dar esse trabalho para uma empresa, né? Essa é uma tendência, tá? Claro que dar esse trabalho para uma empresa, isso é praticamente impossível, a pessoa coordenar a rede social e coordenar tudo. O que essa tendência mostra é que a cara tem que ser a cara do dono, tá? O dono que precisa buscar nessas redes, precisa mostrar a cara do seu estabelecimento.
e não contratar uma pessoa que vá lá falar do restaurante X, tá? Então, a conexão com o público não se dá mais apenas com fotos publicadas dos pratos bonitos. Essa fase que a gente teve de ir para restaurante, bater a foto e postar, né? E achar que a pessoa vai ver aquela foto e a gente já passou isso, né? A gente quer mais. Então, como é que eu vou oferecer mais para o meu público? Eu tenho que entender esse público, eu tenho que entender quem que vem no meu restaurante, quem que vem e quem que volta. Porque público bom é aquele público que a gente retém, né? Que ele volta, que ele indica. Então, entender qual é o ticket, quem que eu tenho que atingir, quem que eu tenho que... como é que é esse marketing que eu tenho que fazer, que eu vou atingir esse público, só se eu conhecer o público, né? Construir conteúdo para a conexão com esse público e não somente a venda do produto. Então, o que é isso, né? Muitas vezes nas redes sociais, a gente não vai só publicar a foto da bebida, do prato, né? É envolver o cliente até, por exemplo, mostrando um fornecedor. Eu sou um restaurante, eu tenho um restaurante de hambúrguer, por exemplo. Por que não mostrar o fornecedor da carne do hambúrguer? Olha, ir lá por trás, né, os bastidores disso. Mostrar como que vem essa carne, como é que eu recebo. Isso é muito interessante. Quantos problemas a gente vê por aí de carne de hambúrguer que é feita, sei lá como, que a gente sabe que o hambúrguer, abrindo um parênteses, o hambúrguer é um item muito contaminante, muito. A gente tem que ter um cuidado com a manipulação do hambúrguer muito maior do que com qualquer outro tipo de carne, né? Porque eu estou processando aquela carne ali, tem a higienização do moedor, do molhador, então é bem complexo. Então, por que não mostrar quem é o meu fornecedor? Que esse fornecedor ele tem rastreabilidade, é um fornecedor que está em dia com a documentação. Então, isso é uma maneira também de envolver esse público. E não somente colocar a foto do hambúrguer. Claro que eu quero ver, né, foto do hambúrguer, mas mostrar para vocês como construir esse conteúdo que vai engajando, né? Esse cliente vai olhando e vai começando a achar interessante. Olha, que legal, esse hambúrguer tem uma rastreabilidade, né? Ele tem essa preocupação de mostrar isso. E isso o cliente gosta, né? Despertar o desejo de desfrutar da experiência desse lugar. Então, é despertar nas pessoas a vontade de voltar, seja pela própria comida, pelos próprios pratos, né? Seja pelo chefe de cozinha, seja pela própria arquitetura do lugar, pelo próprio ambiente, né? Que a gente sabe que hoje a gente não faz mais ambientes com uma parede instagramável, né? E o resto é o resto. Eu vou lá, eu coloco um letreiro, uma vegetação, alguma coisa assim, e a pessoa vai lá, tira a foto e pronto, isso virou... Não é mais. As coisas têm que estar conectadas, o conforto acústico, o som, né? Eu tenho que ir nesse restaurante conseguir conversar, e muitas vezes a gente não consegue. A gente senta, ouve aquela música, e o som fica batendo, né? Porque não tem acústica. Eu não olhei os materiais, nada absorve, o som fica batendo, assim, então ninguém consegue ouvir. Eu falo, não consigo ouvir a pessoa que está comigo, né? O que isso desperta no meu cliente? Desinteresse, né? Eu não vou nesse lugar, eu não consigo nem conversar, como é que eu vou voltar? Então, é olhar para o meu ambiente de forma completa. O som, os materiais, as cores, né? Se as coisas estão em harmonia, se eu não tenho fornecedores se batendo, né? Garçons e tudo mais. Então, isso tudo influencia nessa volta do cliente, tá?
E isso cada vez é mais forte. Cada vez. Cada vez os clientes são mais exigentes. Não pode deixar mais os furos, né? Por quê? Porque tem muita opção. A gente tem muitas hamburguerias, a gente tem muitos lugares. Então, se eu não gostei daqui, eu vou no outro. O outro também tem, né? Então, essa ideia de tentar olhar de uma forma macro esse ambiente, isso é muito interessante, tá? E quando eu olho de uma forma macro e eu consigo passar isso para a área digital, quando eu consigo transformar isso em marketing, eu vendo, porque daí o cliente vai lá, o cliente vai conferir. Vai, confere e volta, tá? A arquitetura, o arquiteto faz esse trabalho porque a gente tem esse olhar. A gente, naturalmente, a nossa profissão tem esse olhar de olhar como um todo, né? E o meu trabalho em especial, eu faço isso no salão, né, no atendimento, em relação aos restaurantes, bares e restaurantes que precisam estar conectados com a cozinha, né, diferente de uma residência, por exemplo, esse serviço operacional tem que estar muito bem casado com o salão, para funcionar, para não dar barulho, para não ter garçom perdido no salão, se debatendo, louça suja, né? Então, isso tudo faz parte dessa leitura. E o que fala essa tendência é que esses bastidores do garçom pegando prato, do garçom levando prato sujo para a área de higienização, isso tudo é marketing. Se ele está bem resolvido dentro do layout, se isso está bonito, ele tem que ser mostrado, né? Se o meu garçom, se a minha operação é redonda e eu não tenho aquela montanha de pratos, tudo funciona, eu posso mostrar isso também. E não preciso só mostrar os pratos, as bebidas, aquelas fotos de fotógrafo, né? É isso que mostra essa tendência. Esses bastidores. Vamos olhar para os nossos bastidores, mas claro, os bastidores têm que estar funcionando, né? Tem que ser um argumento de venda, porque daí vende, tá? Canais de venda. O que eu trago aqui da Brasel também? Brasel sempre com essas pesquisas interessantes, né? Que nos dão referência do que está acontecendo, do que vem por aí, né? Então, esses aplicativos de entrega, né? iFood e o Rappi, ele é preferência de 47%. Isso é muita coisa. Quase 50% utiliza esses aplicativos. E o WhatsApp, tá? É uma preferência de 32% dos clientes. E é usado, como eles colocam aí, por 65% dos estabelecimentos. Então, olhem como tem muitos lugares, estabelecimentos que já aderiram, né? Mas como tem alguns que não. Né? Ainda somos bastante, 65%, são muitos, mas ainda tem muita gente que não atende pelo WhatsApp. Tá? O que a gente percebe que isso não é uma tendência. A tendência é que o atendimento pelo WhatsApp ele continue crescendo muito. Né? É uma preferência. Por quê, né? Claro, a gente tem uma vida muito corrida. A gente resolve muitas coisas pelo telefone, pelo celular, pelo telefone, né? E muitas vezes aqueles restaurantes que não oferecem essa opção de atendimento pelo WhatsApp, que tu precisa ligar ou que tu precisa entrar lá no aplicativo da loja. Ai, não vou pedir então. Tá, depois eu peço, aí não pede, né? Então, o atendimento, essa rapidez, esse bate-papo que a gente tem ali, e às vezes com robôs ali que eu trago, ó, o WhatsApp, quando tem os bots, né, a inteligência, 14% já é operado pelos robôs, tá? Só que, claro, quando eu coloco isso, eu preciso
responder para o meu cliente, né? Se eu vou me dispor, se vou me disponibilizar a oferecer essa ferramenta de atendimento pelo WhatsApp, ele precisa se sentir envolvido, acolhido e não pode ser esquecido, tá? Então, isso é uma questão para a gente olhar. Se eu vou disponibilizar, eu preciso dar conta, né? E o que traz isso? Quando a gente consegue oferecer serviço de excelência pelo WhatsApp, o que é isso? É um ambiente natural, é familiar, é ágil, é direto, tá? A gente tem, por exemplo, a gente tem tantos produtos hoje, tantas cestas, assinaturas que a gente faz para esse formato, né? E é um cuidado, é um atendimento, é uma excelência nos retornos que eu mesma, tá? Tenho algumas assinaturas que eu faço e eu não abro mão, tá? Porque é um atendimento, é uma excelência, né? O produto chega de forma certa, 5 minutos antes, liga, estamos chegando, está tudo bem, né? Então, já aconteceu, por exemplo, abrindo assim parênteses, para vocês verem como a gente sabe que é importante sempre cuidar do cliente. Já aconteceu, por exemplo, de eu ter um pedido de um produto e esquecer do dia da entrega, tá? Essa vida louca, a gente marca agenda e a pessoa me ligou, olha, estamos 5 minutos, estamos chegando na tua casa para entregar o produto. E eu não estou em casa, né? Então, receberam, consegui receber o produto, a pessoa voltou depois para fazer o pagamento. Então, o que é isso? É um ambiente familiar, eles confiam em mim. Então, essa assinatura, por exemplo, é uma coisa que eu não vou largar. Só para colocar uma questão pessoal minha, né? De como esse atendimento pelo WhatsApp, ele retém cliente. É um canal de venda que eu acho que é uma tendência, né? Todo mundo deve ter pesquisas aí, né? De pessoas que usam o WhatsApp, mas acredito que não conheço, não sei. Deve ser um número muito alto de pessoas que usam esse aplicativo do WhatsApp. E por que não usar, né? Por que não os estabelecimentos se apropriarem por completo dessa ferramenta, que funciona super bem, né? Então, aqui eu trouxe um apanhado de tudo que a gente conversou, né? As abordagens desse planejamento, que é a mão de obra, atendimento, instalações civis, segurança sanitária, falamos de cardápio, falamos de fornecedores, falamos de marketing digital, canais de venda, né? Tudo isso, o que envolve, né, que eu coloco ali, arquiteto, nutricionista, chefe de cozinha, pessoal de marketing, pessoal de RH. Então, tudo isso faz parte e está dentro de um layout produtivo, de um layout que está sendo conduzido de forma concreta, de forma sólida, né? Os equipamentos estão ali dispostos de forma assertiva. Isso aí é tão importante, envolve tantas coisas, né? Então, hoje, a ideia de falar de todos esses assuntos é para mostrar para vocês que todos esses assuntos estão dentro de um layout, não é só um layout, né? Quando eu faço um projeto, quando eu desenvolvo, resolvo um problema do meu cliente, eu estou olhando para todos esses itens, todos. Como é que o funcionário vai se posicionar, como é que chega o delivery, então, como que ele vai se manter ali, está confortável para o meu funcionário trabalhar? Então, isso tudo envolve o layout produtivo. E aqui, a gente tem uns minutinhos ainda, eu trouxe para vocês a Galunion, né, que é uma referência aí do nosso setor. O que eles trazem, que é umas coisas também que a gente já conversou, 5 caminhos para o futuro do food service. Fácil e conveniente. Então, as assombrações precisam ser simples, fluídas e sem erro, né? A gente tem que ter velocidade na preparação dos alimentos, que é o menu simplificado, que é uso de equipamentos,
E a gente tem, inclusive, alguns com comando de voz, que já acontece. Então, nutrir para viver. Comida não é apenas saúde, né? Eles falam que também é nutrir a alma. Então, é o uso de produtos mais naturais, biofermentados, com poucos ingredientes químicos, isso é tendência. Autêntico e transparente, mostrar o que acontece nos bastidores, tá? Trabalhar com os embaixadores naturais da marca, e não com influencers profissionais. Sempre relevante, é uma jornada de inovação. Então, inovar nem sempre é mudar o que a gente tem, né? Inovar nem sempre é fazer diferente do que a gente tem hoje. É melhorar o que a gente tem hoje. Se eu trabalho de uma forma, eu posso fazer aquela forma ficar excelente. Eu não preciso mudar o meu jeito, só preciso olhar com cuidado aonde está o nó, né? E a tecnologia, né? A tecnologia vem automatizar os processos. E eles falam em liberar os times para atender bem. Olha que força que tem isso, né? A tecnologia capacita mais pessoas a atender clientes e realizar atividades, não substituindo trabalhadores, mas os empoderando. Isso aí eu acho que é incrível, essa frase da Galunion, é empoderar esses trabalhadores. E como que eu empodero eles? A tecnologia, tá? Isso, acho que isso é bem interessante. Gente, muito obrigada, tá? Ficam os meus contatos aí das redes sociais. Quem quiser me seguir, conversar comigo ali no telefone, estou à disposição. Obrigada, Belisa. É muito interessante como os caminhos se cruzam, né? O planejamento ele é amplo, pega vários setores, várias profissionais, e para tu construir um estabelecimento que esteja realmente todo ele organizado e conversando nas suas diversas áreas, a gente precisa parar, pensar, analisar e fazer esse bom planejamento. Vamos deixar agora para o pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão ali e a Gabi vai chamando na ordem de quem pedir a palavra. A gente, Lu, a gente tem a pergunta do senhor Eduardo, que ele tinha me falado, né? Ele tinha mandado a pergunta antecipada e eu comentei com ele que a gente talvez respondesse isso na palestra. E aí, só para confirmar, senhor Eduardo, se ficou alguma dúvida. Vai? Eu só não entendi Senhor bem, Eduardo. entendi a orientação. Acho que daqui a pouco ele pode responder. De repente, Belisa, fala para o pessoal qual foi a dúvida dele e dá um breve esclarecimento mais focado. Ele havia... Deixa eu ler aqui a pergunta. Tu tens a pergunta também, né, Gabriel? Ele tinha me colocado... Qual o planejamento de restaurante temático, tá? No caso dele, são os restaurantes árabes, né? E aí eu comentei, né, que a gente... Acho que possivelmente eu iria responder a ele essas dúvidas, porque acho que da mesma forma, o restaurante temático é ainda maior esse cuidado com o cliente dentro do salão, né? Porque o cliente vai pela experiência, é ainda maior esse cuidado. As coisas têm que funcionar perfeitamente, porque eu estou dizendo que eu estou oferecendo essa excelência no salão. Então, o cliente ele tem que se sentir completamente abraçado. Acho que nesse caso dos restaurantes temáticos, isso tem que funcionar de forma perfeita, né? Então, não tem como a gente fazer uma operação temática naquele bota aqui, bota lá, reforma um canto, não reforma o outro. Eu acho que na questão dos restaurantes temáticos é ainda mais grave, é ainda mais importante olhar para esse planejamento. Tá?
Não sei, acho que ele tá com o microfone desligado ali, mas não sei se Tipo, claro, como é que depois eu qualquer coisa ele pode entrar em contato comigo também, que eu respondo, se eu puder ajudá-lo. Claro, como eu estou com um barulho aqui no fundo, se tu quiser, é só me enterrar. Claro, Lu. Então, pessoal, a gente agradece mais uma vez a presença de todo mundo. Primeiramente, a Belisa, por ter dado essa palestra para nós, com bastante conteúdo, com bastante informações. Acredito que todo mundo aqui é do ramo, né? É funcionário ou empreendedor e parceiros da Brasel e também não parceiras. A gente fica muito feliz de ter todos aqui presentes com a gente. E Belisa, muito obrigada novamente, né, por nos conceder esse tempinho. Obrigada, Grace. A gente deseja uma boa tarde para todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, pessoal, por Pessoal, ter ficado até aqui. Aí alguma dessas específica? Fico à disposição aí de quem quiser entrar em contato comigo, tá bom? Até. Até, tchau.